segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, nós vamos ler no versículo 6 até o versículo 14. Segunda carta de Paulo a Timóteo, o capítulo é o primeiro. Quando eu disse que nós estávamos estudando as cartas de Paulo para Timóteo, nós não começamos na primeira. De fato, Paulo escreveu a carta aos Romanos, a carta aos Coríntios, a carta aos Gálatas e então a carta aos Efésios em diante. Mas nós começamos pelas cartas menores, por aquelas que chamamos de cartas escritas da prisão, e hoje, nessa carta a Timóteo, eu disse na semana passada e relembro os irmãos, a segunda carta de Paulo a Timóteo é a última carta escrita por ele, que consta no texto bíblico. Essa carta foi escrita no seu último ano de vida, o que pode ter sido também sido escrita nas suas últimas semanas ou realmente muito próximo de sua morte. A segunda carta a Timóteo é uma carta altamente emotiva, carregada de sentimentalismo. Paulo parece que está olhando para trás e lembrando de certas coisas, e ele escreve para Timóteo não mais com aquele foco demasiado em instruções, em correções, em produzir disciplina, mas agora Paulo escreve para dizer: continua mesmo que seja difícil. Eu estou no fim da minha jornada, mas agora eu quero motivá-lo a dar sequência na sua própria jornada. Paulo teve um ministério de cerca de 26 anos, e Paulo teve em 26 anos de ministério, um ministério altamente frutífero. Paulo não foi aquele tipo de homem que fez assim, dedicou um ano, parou um ano, ou ele teve do tipo, vou tirar umas férias. Paulo não foi esse homem, né? Ele foi um homem que se entregou completamente ao ministério. Então pensem comigo, irmãos, 26 anos de ministério, dedicado em viagens, lutas, sofrimentos. Se Paulo fosse olhar as circunstâncias da vida, ele teria dito: eu deveria parar porque vou morrer pela coisa, mas ele não estava nem aí. Ele continuou apesar dos obstáculos. E Paulo chega agora, nesse momento final da sua vida. Paulo está preso em Roma, muito próximo de ser decapitado, mas Paulo ainda assim, ele está otimista, motivando Timóteo, para que ele não desista. Essa é a palavra, irmãos. Então, olhando comigo no capítulo 1, versículo 6, da segunda carta, diz assim: por esta razão, meu irmão, porque você já é um cristão, de família cristã, eu quero te admoestar a manter vivo o dom de Deus que você recebeu, tendo a imposição das minhas mãos, ou seja, a minha bênção. Porque Deus, Ele não nos tem dado espírito de covardia. Pelo contrário, Deus nos dá espírito de poder, de amor, de domínio próprio. Meu filho, não tenha vergonha do testemunho do nosso Senhor e nem do encarcerado de Deus que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Porque é este Evangelho e este poder de Deus que nos salvou, nos chamou para uma vocação santa. Não foi por causa das nossas obras, mas foi conforme a sua vontade, a sua graça que nos foi dada em Cristo, plano desde os tempos eternos, mas foi manifestada recentemente pelo aparecimento do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não apenas destruiu a morte, mas trouxe também à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. E foi para este Evangelho que eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E é por isso também que eu estou sofrendo agora tudo o que tenho sofrido. Todavia, eu não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu tenho certeza de que Ele é poderoso para
para guardar o meu depósito até ao dia final. Mantenha o padrão das palavras sadias, aquelas que você ouviu de mim com fé e também com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Meus irmãos, esse texto, ele dá sequência ao que eu já havia falado na semana anterior. Nós já estudamos inclusive esta mesma passagem, mas eu quero dar uma ênfase aqui nesse texto em afirmar que Deus, ele nos convida a um plano que não é novo, não é um projeto novo, o projeto divino. A causa cristã não é uma causa inventada. O plano de Deus de salvação da humanidade não é um projeto que foi tirado assim da mente de alguém de um momento para outro. Não foi a ideia de um profeta e nem foi a ideia do próprio Jesus, nascido de José e Maria, que veio até aqui e então ele inventou uma obra. Muitas pessoas tendem a dizer que Jesus, ele era apenas profeta, é o que os muçulmanos dizem. Alguns poderiam dizer que a missão cristã, ela foi sendo formulada conforme o tempo, mas isso é falso. O que Paulo vai escrever aqui é o seguinte: aquilo que hoje nós estamos vendo, experimentando e naquilo que estamos dando contribuição, não é algo novo, não é algo meu, não é algo recente, mas isso é parte de um plano divino, irmãos. E se é divino, é algo forjado no céu, é algo forjado na eternidade. Paulo está falando que ele estava preso, prestes a sofrer a morte, a igreja estava sendo perseguida e muitos cristãos estavam sendo mortos pela causa cristã. Durante esse momento da história, o ano 60, 70, no final do ano 50 até o ano 68, a humanidade que viveu ali, ela viveu sob o domínio romano do imperador Nero. Nero incendeia Roma, Nero culpa cristãos, de alguma forma culpa judeus, levanta-se uma grande perseguição aos cristãos, os cristãos são torturados nas arenas, eles são queimados por qualquer razão, e Nero, na sua loucura, ele até mesmo usa homens e mulheres como tochas humanas. Os cristãos estão sofrendo horrores incalculáveis, eles estão sofrendo muito pela causa cristã. A igreja precisa lutar pela vida. Mas o que Paulo quer dizer para aqueles cristãos é o seguinte: apesar de vivermos tempos difíceis, o Espírito de Deus, ele nos enche de coragem, ele nos motiva a fazer o que precisa ser feito, mesmo que seja difícil. Meus irmãos, o trabalho cristão, ele nunca foi feito em um ambiente fácil. Nunca foi fácil ser cristão. Nunca o evangelho foi levado ao mundo em um ambiente de aceitação. Aconteceu, sim, em alguns lugares, de as pessoas desejarem a palavra. Aconteceu, sim, que algum pregador foi a algum lugar e chegou lá e encontrou uma civilização dizendo: estávamos aqui ansiosos, mas isso era raro. O evangelho, ele era pregado às custas de sangue derramado, e não que os cristãos derramavam sangue como anos e séculos e mais de 1000 anos depois foi feito, quando a igreja predominante, ela impunha o cristianismo pela força. Isso não era a coisa real. No início da história cristã, meus irmãos, a palavra de Tertuliano é a palavra que resume bem a história dos cristãos. É o sangue dos mártires, a semente da igreja, sangue derramado, vidas sendo tiradas. Os cristãos sofriam, eles passavam grandes problemas e limitações e conviviam com a ameaça da morte. E Paulo escreve para Timóteo dizendo: Timóteo, eu sou um exemplo do que os cristãos sofrem. Mas a grande pergunta é: nós vamos nos acovardar diante disso? Será que o sofrimento que eu estou sofrendo e o sofrimento que a igreja sofre, o que pode ser o seu próprio sofrimento, será esse o fim da
da nossa luta cristã? Paulo diz: não tenha vergonha do testemunho cristão. Não tenha vergonha dos cristãos que sofrem. Não tenha vergonha de mim. O Espírito Santo, ele nos enche de poder, de ousadia e também de autocontrole. Talvez, irmãos, apenas dizer isso não seja suficiente. Imagine o seguinte: toda pessoa que não tem convicção de que luta por algo verdadeiro, logo desista. Se eu não tiver certeza de que o que eu estou fazendo é verdadeiro, logo que vier o sofrimento eu vou abandoná-lo. Alguém pode contar uma mentira. Alguém pode até usar uma mentira para a vida. Vamos dizer, para o bem da sua vida. Mas se chegar um momento em que alguém diz o seguinte: agora então você vai morrer por essa coisa em que você acredita, é provável que ninguém morreria por uma mentira. Alguém naquela hora diria: não, pelo amor de Deus, é mentira, eu inventei, isso não é real. Alguém diria: você está disposto a morrer por isso, rapaz? Provavelmente muitos diriam: ai, se for algo em que a pessoa não acredita, ela não daria a vida por uma mentira. Muitos cristãos precisam ter convicção completa de que a nossa fé é verdadeira, para que tenham coragem de sofrer por ela. Se nós não tivermos certeza, irmãos, de que é verdadeiro aquilo em que cremos, provavelmente nós desistiríamos em face da morte, em face do sofrimento. Imagine se levanta hoje ou amanhã uma grande perseguição na cristandade brasileira. Será que todos os que se autodeclaram cristãos teriam ousadia de dizer: olha, eu creio nisso no fundo do meu coração, eu creio que é verdade, eu creio no Cristo, eu creio nessa palavra, a ponto de dar a minha vida por isso? Se amanhã eu sofrer a ameaça da morte, da decapitação, ou pior ainda, de ser queimado, será que eu teria coragem de morrer por isso? Hoje, nós sequer imaginamos algo dessa natureza, mas naqueles dias, essa era a realidade. E os cristãos estavam convictos. E a convicção, meus irmãos, se baseia em que nós estamos sofrendo pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Mas esse Evangelho, essa boa nova de que Deus salva a humanidade pelo Filho, essa é uma mensagem poderosa, irmãos. É uma mensagem poderosa, como diz o versículo 9, para salvar e para dar ao homem uma vocação santa. Meus irmãos, imaginem isso. Se eu perceber e tiver certeza no meu coração de que o Evangelho não é um livro e de que a fé cristã não é uma coisa humana, mas aqui há poder de Deus. O Evangelho, acima de um livro, é na verdade uma mensagem de redenção humana, que essa mensagem convida e coloca o homem em uma vocação especial. Tudo isso dá ao homem grande coragem e motivação. Paulo está dizendo: o homem é salvo pelo Evangelho, o homem é chamado a uma vocação santa. Meus irmãos, a vocação cristã não é algo ordinário, não é algo que o homem escolhe por si, não é algo que o homem tem para si. Ser cristão não é a mesma coisa do que ser hindu ou budista, não era naquele tempo a mesma coisa do que ser estoico, ou de ser essênio, ou de ser outra coisa qualquer. É diferente de todas as coisas. A vocação cristã, ela é a vocação que nos associa ao Deus santo e único. Quando alguém ouve a boa nova, crê nessa boa nova, ele se torna participante de uma vocação única nesse mundo. Paulo reconhece isso e ele diz o seguinte: a nossa participação nesta grande obra divina não se dá pelas nossas obras, não se dá porque nós sejamos especiais em relação a qualquer outra pessoa. O fato de eu, Paulo,
estar participando dessa grande obra de Deus, não é porque Deus olhou para mim e viu em mim alguma bondade. Não é porque Deus olhou para Timóteo e disse: nossa, Timóteo é um homem maravilhoso, preciso dele. Não é assim. Todos se lembram que Paulo, quando chamado, era o grande assassino de cristãos, saído de Jerusalém para matar cristãos, até mesmo na Síria. Não havia nele uma bondade, não havia nele uma competência para que ele pudesse então ser dito: olha, esse homem é um homem merecedor de ser parte da missão do Evangelho, porque ele era um inimigo do Evangelho. Então o próprio Paulo vai dizer: não é porque haja em nós alguma bondade, mas é porque Deus é gracioso, é porque Deus é bom. Aquilo a que Deus convida o homem a participar, não é porque Deus, sei lá, viu nos homens bondade, mas é porque Deus é bondoso, generoso, misericordioso. Ele é perdoador. E Deus então, Ele convida e trabalha no homem, para que dentro desse homem possa haver fé, humildade, para que o homem possa segui-lo com um coração sensível. O mundo, irmãos, ele imagina, desde os primórdios da sua criação e existência, que o relacionamento do homem com Deus se baseia nos atos de bondade que homem e Deus trocam. Pense comigo sobre isso. A humanidade, ela tem uma relação de troca de favores com Deus. O homem pratica o bem para agradar Deus, porque o que a humanidade quer é o favor de Deus para si. O homem apresenta uma oferenda, porque ele quer que Deus o ajude a ter uma boa plantação. O homem oferece a Deus um voto, porque o homem quer que as mulheres sejam férteis. O homem, ele oferece a Deus alguma coisa, porque ele quer uma contrapartida de Deus. Os homens fazem o que fazem, porque eles querem o favor de Deus. E desde que o homem é criado, e quando a idolatria, os novos deuses surgem da imaginação humana, tudo que os homens fazem tem muito a ver com fertilidade, produção dos alimentos na terra, vitória sobre os inimigos, alívio das pragas e pestes e calamidades que sobrevêm. Os homens então, eles se mutilam, eles sofrem, eles jejuam, eles fazem penitência, eles sacrificam animais, eles sacrificam pessoas, eles fazem qualquer coisa para de alguma forma fazer com que os deuses lhes sejam favoráveis. E é por isso que na essência das religiões está aquela ideia de que eu vou até Deus para buscar o favor de Deus. Eu vou orar a Deus para buscar o favor de Deus. Eu vou fazer alguma coisa para que Deus faça para mim aquilo que eu desejo. E se hoje nós olharmos a essência da religião, irmãos, a essência da religião está na barganha, na troca de atos de bondade. Eu, homem, fazendo algum ato de bondade para Deus, porque no final eu quero alguma bondade de Deus para mim, para algo que tem a ver comigo ou para a minha família. É assim que se baseia. E é nessa mentalidade que os homens, eles logo pensam que Deus lhes aceita porque eles são bons. Porque ele não mata, porque ele não rouba, porque ele cumpre os seus deveres, porque ele regularmente vai a alguma igreja e porque ele faz alguma boa ação para as pessoas. Logo então, automaticamente, o que a humanidade pensa? Irmãos, imagine o Brasil, que é um país cristão. É um país onde as pessoas carregam dentro delas aquela ideia de que é a bondade delas que faz com que elas sejam aceitas. Não é isso? Alguém diria: eu sou bom, eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para as pessoas, então automaticamente, porque eu sou isso, Deus então, ele deve ser favorável para mim, não é assim? Do mesmo jeito que um bom cidadão não tem problemas com a justiça, assim um bom cristão logo precisa ter o favor de Deus, não é assim? Ao mesmo tempo em que um bom funcionário, ele precisa ser promovido no trabalho, assim também um bom cristão, ele precisa ganhar os favores de Deus. Tudo tem muito a ver com a nossa bondade.
Paulo foi insistente para dizer o seguinte: não é segundo as nossas obras, mas tudo o que nós experimentamos de Deus tem a ver com a vontade de Deus e a graça de Deus manifestada em Jesus Cristo. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é completamente contra qualquer ideia de bondade humana. O homem é salvo pela bondade de Deus, por fé, não por obras, para que o homem não se glorie. Paulo, quando escreveu a carta aos Efésios, irmãos, Timóteo é o pastor de Éfeso. Paulo escreve para Éfeso, através de Timóteo, para dizer: aquilo que o homem experimenta na sua relação com Deus não se baseia na bondade humana. Porque se eu sou bom e recebo o bem pela minha bondade, automaticamente então eu posso me gloriar do que eu faço. Eu poderia dizer então que eu recebi a vida eterna porque sou bom. Eu poderia dizer que a minha vida está indo bem porque eu sou bom. Eu diria que eu tenho um ministério cristão na igreja de Deus porque eu sou bom. Eu diria que a minha casa nunca foi roubada porque eu sou bom. Eu diria que uma calamidade acometeu uma parte do país, mas não a minha casa, porque eu sou bom. Automaticamente eu associo a minha bondade a todos os favores de Deus. E logo então, Deus ele trabalha de acordo com a minha própria bondade. E isso está tão entranhado na nossa consciência, de que quando eu sei que não estou vivendo bem, eu mesmo tenho medo de que a minha vida vá mal. E se eu, que sempre vivi bem, eu comecei a fazer coisas ruins, eu começo a andar por aí com medo. Aí a minha vida começa a dar errado e eu logo penso: está vendo? Olha lá, minha vida está dando tudo errado. É porque eu fiz uma coisa errada. Logo então, Deus já não é mais favorável para mim. Deus ele estava sendo bom para mim, enquanto eu estava sendo bom para Ele. Agora que eu estou sendo mal para Deus, Deus está sendo mal para mim. Ou, no mínimo, não está sendo bom para mim. Por isso minha vida está indo errada. Anda pelo mundo, irmãos, uma geração de cristãos completamente atrelada a essa ideia. Só que olha como que essa ideia coloca o homem no centro de todas as coisas. Coloca a nossa inconstância em evidência e faz parecer que Deus, ele é como assim, ele é dirigido pela minha bondade ou pela minha maldade. Parece que Deus não é aquele que nunca muda, o mesmo hoje e sempre. Parece então que a minha própria maneira de viver determina todas as coisas, inclusive a minha salvação final. Na essência das religiões não está isso, irmãos? Na essência das religiões está a ideia de que a minha bondade será medida no final. E se eu for achado mais bom do que mal, logo então herdarei a vida. Não é assim que acontece? Mas a palavra de Deus, ela nunca ensinou isso. A palavra de Deus fala que Deus mostra amor ao homem, mesmo sendo nós pecadores. A dádiva da salvação, que se alcança pela fé no Cristo que foi morto na cruz, essa dádiva nos vem quando nós de fato não merecíamos coisa alguma. A palavra de Deus diria: o homem é salvo pela fé, porque Deus é gracioso e não por obras. Na carta a Tito, que nós ainda veremos na sequência, Paulo fala: a bondade de Deus se manifestou a nós, sendo que nós não merecemos coisa alguma. E agora Paulo escreve: olha, eu estou sofrendo pelo Evangelho, mas a minha força vem do poder de Deus. Esse Deus nos salvou, nos chamou com santa vocação, não de acordo com nossas obras, mas por causa da sua vontade, da sua bondade, dada não através do homem ou de qualquer outra pessoa, mas nos foi dada em Cristo Jesus, como parte de um plano eterno. E agora ela foi manifestada pela vinda de Jesus Cristo, que destruiu a morte, nos trouxe vida
imortalidade. E tudo isso se experimenta no Evangelho. Imagine então, irmãos, a palavra de Deus, ela nos fala de algumas coisas. Há uma ênfase no Evangelho, há uma ênfase no Cristo, há uma ênfase na graça e na bondade de Deus. Para que os irmãos saiam daqui com essa palavra bem gravada no coração, irmãos, imaginem o seguinte: a palavra Evangelho significa boa notícia. Qual notícia poderia ser melhor do que dizer que Deus enviou o Salvador? Esse Salvador destruiu a morte. Esse Salvador trouxe vida. E Ele nos oferece imortalidade. Aqui há uma ótima notícia, concorda? Deus envia Salvador para uma humanidade que está em apuros, porque a humanidade por si só não é capaz. Ele então destrói a morte, traz vida e traz a imortalidade. Esta é a boa notícia. Este é o Evangelho. Esta é a mensagem pela qual Paulo sofre. Esta é a mensagem por causa da qual os cristãos estão sendo incendiados em Roma. Isso é o que está escrito no versículo 9 e 10. Esta é a essência do Evangelho. Evangelho é a ótima notícia. Mas o Evangelho, irmãos, está atrelado a Jesus Cristo. No versículo 9, Paulo disse: esta graça está em Cristo. Foi manifestada pelo aparecimento de Cristo. E tudo isso tem a ver com Ele, meus irmãos. É por isso que no cristianismo, o Cristo deveria estar no centro. A mensagem do Evangelho deveria ser a mensagem central. Agora, meus irmãos, imaginem comigo. Se o cristianismo se apropria de qualquer outros meios que não o Cristo e que não a mensagem do Evangelho, automaticamente tira aquilo que é o plano eterno de Deus e coloca as próprias intenções humanas. Olha o perigo disso. Se amanhã o Tiago chegar aqui na igreja e começar a ensinar para os irmãos aqui que agora a salvação se alcança em dar o dízimo, ou que a salvação se dá em congregar pelo menos 3 vezes por semana, ou que a salvação se dá, como a igreja já fez nos milênios passados, em fazer uma grande oferta que livrará não só a nossa alma do inferno, mas se o dinheiro for muito elevado, pode livrar até os meus antepassados do inferno. Você fala: eita nós, de onde saiu isso? Isso sai da criatividade ou da malícia humana. Mas a igreja cristã, ela precisa dizer o seguinte: Deus, aquele que é eterno, Ele envia resgate para a humanidade perdida, e esse resgate é o próprio Filho de Deus. Ele vai até ali, Ele destrói a morte, porque Ele venceu a morte na ressurreição. Ele oferece vida e imortalidade para aqueles que sofrem. Esta mensagem é a mensagem salvadora. Essa mensagem anula a obra humana para dar lugar à fé no coração do homem. E Paulo disse: é por causa desta mensagem que eu estou sofrendo. Mas Paulo disse: é por causa desta mensagem que eu sou pregador, apóstolo e mestre. É por causa desta mensagem que eu estou sofrendo, mas eu não estou com vergonha. O versículo 12 diz: porque eu sei em quem eu tenho crido. Ou seja, não é o que eu fiz. Paulo poderia ter dito: Deus, eu sei que as minhas obras me garantem isso. Mas ele diz: por causa do Evangelho, por causa da mensagem cristã, eu estou sofrendo, mas eu não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para me conservar até aquele dia, conservar o meu depósito. Irmãos, o depósito é a fé.
O depósito é a vida daquele que tem a fé. Então Paulo diz no versículo 13, Timóteo, mantenha o padrão das sãs palavras que você ouviu de mim, com a fé e com o amor no Cristo. Guarda a confissão, guarda a fé, guarda a sua decisão mediante o Espírito Santo que está em nós, ou seja, conserva a confissão que você fez em Cristo Jesus. A palavra de Deus, meus irmãos, ela diria em Romanos capítulo 10 que a graça de Deus, ela se manifesta para a salvação e diz que aquele então que confessar a Cristo como Senhor e no coração crer na sua morte e ressurreição, esse será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa, porque não foi o que Cristo disse, que a boca fala do que o coração está cheio? É isso que acontece. Se o coração carrega essa confiança, a boca falará dessa confiança, e é assim então que acontece. O resumo disso aqui, irmãos, hoje nós compreendemos que só seremos capazes de viver e morrer pela causa cristã se dela tivermos completa convicção. Se qualquer de nós duvidar que esta é a verdade, no dia da oposição nós negaremos. Se amanhã alguém dissesse assim, Tiago, você está disposto a morrer por esse tal evangelho? Eu só morreria se de fato cresce de todo o meu coração que é verdade. Se eu não acreditar, eu negaria tudo para me manter vivo. Paulo, ele diria, eu poderia estar vivo e negar tudo o que eu ensinei, mas eu vou morrer porque eu creio de todo o meu coração. Eu fiz uma confissão e a minha confissão é como um depósito. E o depósito da minha confissão está em Deus. E Deus, ele acolheu a minha fé. E eu sei que naquele dia, quando fala, irmãos, aquele dia é a ressurreição dos mortos. Até naquele dia, Deus guarda a minha confissão. E eu sei que no dia em que Deus trouxer à vida os seus e trouxer o seu reino eterno, eu sei que estarei com ele. A palavra, irmãos, ela não explica. Paulo não dá detalhes sobre o que ele espera do futuro, mas o que ele diz é: a minha fé hoje é decidida, e eu sei que a minha fé me conservará com Deus para sempre. Não por algo que eu fiz, mas por causa do que Deus fez e porque eu pude crer naquilo que Deus fez. Meus irmãos, as pessoas precisam ouvir e acreditar nessa palavra. Senão, os homens vão continuar vivendo nessa montanha russa da sua bondade, seu fracasso, sua bondade, seu fracasso, seu medo, sua tentativa, o quanto devo ser bom, o quanto eu não sou bom, mas eu sou bom como meu pai era bom, mas eu não sou bom como ele é bom. E aí qual que é a medida do bom? E o homem vive assim, acreditando que quando chegar lá no final, Deus vai coletar todas as nossas bondades e falar: rapaz, tu foi muito ruim, mas eu acho que você teve assim uma bondade a mais do que todas as maldades, então te darei o céu. Bem, se o homem fosse salvo pelo que fez, o Filho de Deus nunca precisaria ter vindo e fazer o que fez. A coisa mais absurda do cristianismo, irmãos, é que o cristianismo ele é tão cego que não consegue compreender que se Cristo veio é porque há uma razão. A nossa falta de lógica é tão grande e a gente tenta tirar Cristo do centro de tantas formas que até mesmo a igreja cristã já nem tem mais o Cristo no centro. A igreja cristã tem o homem no centro ou qualquer outra coisa no centro, mas Cristo, ele já não é mais a razão do cristianismo. Esse é um grande problema. Essa é uma palavra muito necessária, irmãos, não só para nós, mas também para o mundo. É a palavra do texto de hoje.